Olá, meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como pode ser muito fácil você gravar e publicar um podcast utilizando a plataforma Anchor. O Anchor, que você pode acessar através da URL anchor.fm, é uma plataforma do Spotify, que foi recentemente adquirida pelo Spotify, que permite que você grave episódios ilimitados e também armazene, hospede esses episódios através aqui dessa plataforma que é gratuita e que vai auxiliar você a distribuir o seu podcast. Você vai ter uma página, um site do seu podcast e também algumas ferramentas bem legais de gravação e edição que vai ajudar muito você a conseguir colocar o seu projeto de podcast no ar. Aqui na página do Anchor, ele diz aqui alguns dos itens que você pode acabar utilizando aí no seu projeto, como por exemplo a hospedagem ilimitada. Muitos serviços que hospedam podcast, eles acabam cobrando a partir aí de 10, 15 dólares por mês. Eles limitam o número de episódios, limitam o tamanho dos episódios, ou então o número de acessos que você pode ter por mês. O Anchor não, o Anchor deixa tudo ilimitado. Você pode ter quantos episódios você quiser, do tamanho que você quiser, e quantas pessoas acessarem também tá ok. O Anchor também tem uma opção que ainda não chegou no Brasil, mas segundo eles vai chegar em breve, de você poder monetizar o seu podcast, incluindo anúncios do próprio Anchor. Então, o Anchor permite que um anunciante grave uma vinheta, e você coloca essa vinheta no seu podcast. Conforme for executando ali as vinhetas no seu podcast, você vai recebendo por execução. É um recurso bem legal, que em breve está chegando aqui no Brasil. Outro ponto bem interessante do Anchor é que ele tem um Analytics centralizado. Como assim? Você vai distribuir o seu podcast em diversos canais. No iTunes, no Google Podcast, no Stitcher, no Overcast, enfim, diversos canais. No Breaker, que é um provedor grande também. Diversos canais que as pessoas utilizam para poder ouvir o seu podcast. O que é legal? O Anchor faz para você automaticamente essa distribuição. Ele mesmo cadastra você no iTunes, ele mesmo cadastra você no Google Podcast, em todas as principais plataformas. E centraliza as estatísticas. Então fica muito mais fácil para você poder acompanhar o desempenho aí do seu podcast no iTunes, no Google, enfim, e também de uma maneira geral, você poder acompanhar quantos episódios você está tendo aí, no seu de plays no seu podcast. Outro ponto legal é que utilizando o aplicativo do Anchor para smartphone, você pode convidar outras pessoas para gravar o podcast com você. É como se fosse uma chamada em grupo ali no aplicativo com o botão gravar. Então fica mais fácil também para você poder gravar aí o seu podcast. O Anchor ele não se limita ao próprio aplicativo. Você pode gravar onde você quiser o seu áudio, você pode enviar um arquivo pronto para ele, caso você já faça uma produção, caso você já tenha algum conhecimento aí do Audacity, do Adobe Audition ou do Reaper, algum outro aplicativo aí de edição de som. Então você pode produzir normalmente seu podcast como você quiser e só enviar o arquivo pronto para o Anchor. Mas lá dentro do Anchor você também tem um editor. Então, nesse vídeo, eu vou gravar um áudio de exemplo aqui no Anchor e vou mostrar para vocês também como que fica fácil fazer essa edição, vamos chamar assim. Você vai poder dividir o áudio, colocar ali uma vinhetinha, colocar uma transição de uma parte para outra. Fica bem legal. O Anchor ele já foi mencionado aí em diversos jornais e publicações sobre tecnologia, sobre podcast, sobre marketing digital. Ele é uma plataforma muito popular. Muitos dos grandes podcasts estão no Anchor. Assim que o Spotify adquiriu a plataforma, ele realmente investiu aí um dinheiro muito bom em popularizar o Anchor. E para você poder começar a utilizar a plataforma é bem simples. Caso você tenha uma conta, e você pode utilizar o seu Facebook, o seu Gmail ou o seu Twitter para você poder acessar o Anchor, ou você pode criar uma conta utilizando aqui um nome e um e-mail. Então aqui eu vou fazer uma conta de exemplo, para poder utilizar aqui o Anchor. Eu vou utilizar aqui uma conta do meu Gmail mesmo.
e vou criar uma senha mais simples para poder acessar. Ele tem esse CAPTCHA, né, que vai solicitar ali para você, para verificar se você não é um robô, né? Acaba que às vezes acontece. Feito esse processo, você clica em entrar, ele já vai criar para você aqui uma... Você já entra no dashboard do Anchor, né? Então você acabou de criar sua conta. Vale lembrar que é importante você lembrar dessa senha, né? E você lembrar também o e-mail que você utilizou. Ou então você já entra pelo seu Facebook, entra pelo seu Gmail, que é mais fácil o processo de login, né? Muito importante isso. Assim que você cai aqui no Anchor, no dashboard do Anchor, ele fala para você poder gravar o seu primeiro episódio ou configurar o seu podcast. Vamos configurar o podcast, que é bem simples. Ele pede um nome, né? Então eu vou chamar de meu podcast no Anchor. Aqui você coloca uma descrição, né? A descrição do seu podcast. E aqui é importante que você utilize, né, um nome legal, que você utilize aí uma descrição que realmente diz o que o ouvinte vai esperar dos episódios que você está gravando, né? Aqui no site luisof.com.br, no meu site, tem algumas dicas para você poder escolher um bom nome, né? Você escolher ali uma boa introdução ali para o seu podcast, né? Você precisa escolher a categoria do seu podcast, né? E essas categorias aqui elas são padronizadas, né, do seu podcast, e você tem que escolher o idioma principal, né, que tem aqui no nosso caso tem o português, né, o nosso idioma, ou o idioma que você falar, né? É importante você colocar português do Brasil para que ele segmente o seu áudio para ouvintes do Brasil, porque tem um português de Portugal também. Então, feito isso, a gente clica no botão continuar. O Anchor vai pedir para que você faça uma capa do seu podcast. Todo podcast tem que ter uma capa, né? E o legal é que, caso você não tenha ainda decidido como é que vai ser ali a marca, você já tem o nome, mas você não tem muita certeza de como é que vai ser isso daí, você pode utilizar o próprio Anchor para criar uma capa, mesmo que seja temporária para você. Então ele tem uma infinidade aqui de imagens que você vai poder utilizar aí para poder fazer o seu podcast. Então você escolhe uma das imagens que ele tem aqui, você pode enviar uma capa pronta também, né? E ele pergunta só o fundo que você quer utilizar, né? E se você quer utilizar aplicar o nome do seu podcast na imagem, né? Então caso você envie uma imagem pronta, você pode desmarcar aqui para que ele não inclua o nome do podcast na imagem automaticamente, né? Acredito que você já vai enviar uma capa pronta. Então fica bem legal, né? Caso você utilize aqui esse texto, você pode escolher a fonte, você pode escolher a cor, o tamanho. É uma ideia, assim, é para ter uma capa rápida, né? Para você não perder muito tempo com isso. Mas eu recomendo que você faça uma capa bem feita, né? Existem diversas plataformas como o Canva, o Adobe Spark Post, que você pode criar facilmente aí uma capa legal para o seu podcast, até porque uma capa do seu podcast é como se fosse um cartão de visita, né? Muitas pessoas, o primeiro contato que ela tem com o podcast é pela capa, né? Então é complicado, né? Você não fazer uma capa muito boa. Você também pode continuar a configuração do seu podcast aqui no menu Settings, Update Settings. O Anchor tem uma coisa legal que você pode incluir o logo do Anchor na arte do seu podcast, ou você pode não incluir, fica a seu critério. É legal porque como é uma plataforma gratuita e que nos dá aí diversos benefícios, eu gosto muito dessa ideia de você fazer uma propaganda deles, né? É uma maneira também de você ser grato pela plataforma. Aqui na tela de configurações, né, aquelas mesmas informações, o nome do seu podcast, a descrição, categoria, e aqui você vai poder customizar o endereço da sua página. Então você pode colocar o nome do seu podcast, o seu nome, enfim, o nome que já faz, ficando como anchor.fm / o seu endereço, né? Não pode ter espaço, não pode ter acento, né? Um nome curto de preferência, e desse jeito você vai poder acessar a sua página
do podcast dentro do Anchor. Então, quando você for compartilhar em redes sociais, quando você for enviar para algum amigo, você vai poder enviar essa página e ali vai listar todos os seus áudios, né, todos os seus episódios. É importante que você configure o seu site também, caso você tenha algum site. Caso você não tenha um site, pelo menos aí um link de redes sociais, né? É importante que você deixe seu Facebook, ou um Twitter, ou o canal do YouTube, né? Aqui é o seu nome, né? O nome do produtor do podcast, que vai aparecer no feed e também vai aparecer para quem estiver ouvindo, né? O nome do podcast e o nome de quem está gravando, quem é a pessoa que está falando ali, né? E o seu e-mail. Né? O e-mail, lembrando que esse e-mail é importante, que seja um e-mail válido e um e-mail que você realmente use. Um item muito legal do Anchor é que ele permite que os seus ouvintes enviem mensagens para você. Né? E você vai poder, inclusive, incluir essas mensagens no seu podcast. Basta você habilitar aqui o recurso de Voice Messages. Então ele vai te dar um link que você vai poder compartilhar aí no seu episódio, nas suas redes sociais, por e-mail, para que os ouvintes baixem ali o aplicativo do Anchor e gravem a mensagem e enviem para você. Ainda aqui na página de configuração, ele pergunta onde o seu podcast vai ser ouvido. Por enquanto, né, automaticamente ele já cria uma página para você no Anchor e automaticamente ele já inclui o seu podcast também no Spotify. Né, até pela facilidade de você poder deles ser a mesma empresa. Né? E aqui na barra avançado, ele te dá o link do seu feed. Muitas pessoas utilizam aplicativos como o iTunes, por exemplo, para poder ouvir o podcast através de um feed. Então você também pode colocar no seu site, você pode disponibilizar esse link para quem quiser assinar o seu podcast através de um feed. Né? Aqui ele pergunta se você quer exibir o seu e-mail no feed, eu recomendo que você faça isso. Né? E lembrando que o Anchor ele vai automaticamente publicar o seu podcast nos grandes diretórios, né? Em outras plataformas. Então, conforme ele for publicando, vai aparecendo aqui os links também para você. Então, ele faz esse processo automaticamente. Assim que você publicar o seu primeiro episódio, ele começa o processo de distribuição do seu podcast. Ainda aqui, você tem que dizer o tipo de conteúdo do seu podcast. O clean é um conteúdo sem palavrão, um conteúdo para todas as idades. Caso você faça um podcast para maiores de 18 anos, ou você vai colocar ali um palavreado mais despojado, vai falar palavrão, vai usar algumas gírias, é importante que você coloque como explícito. Lembrando que isso aqui só serve para que ele classifique o seu podcast, né, ali no diretório dele, e muitos aplicativos que fazem a reprodução do podcast, eles exigem, né, que você informe se o seu podcast ele é limpo ou se ele tem conteúdo explícito. Feito isso, basta salvar e as configurações do seu podcast estão prontas. Aqui no dashboard do Anchor, você tem a opção de visitar o seu site público. Né? Então fica como anchor.fm /, no nosso caso aqui, exemplo. Então aqui essa é a página que o Anchor vai disponibilizar para o seu episódio. Né? Conforme for aparecendo mais plataformas, ele vai disponibilizando para você aqui mais itens. Né? Eu vou mostrar para vocês o exemplo do meu podcast, o Luiz OF. Então ele mostra aqui, né, o meu nome, ele mostra a capa do meu podcast. Você pode enviar uma mensagem de voz para mim, a descrição, o meu site. E aqui todas as plataformas que o meu podcast está disponível. Né? Assim fica muito mais fácil de você poder consultar aí, ou ouvir. Você pode também compartilhar esse link com as pessoas nas redes sociais, né? Aqui no iTunes, por exemplo. E aqui nessa página ele mostra todos os episódios, né, que eu tenho disponível aqui no meu podcast. Eu tenho um podcast onde eu falo sobre marketing digital e WordPress e plugins para o WordPress. Então é uma página bem simples, você não precisa gastar nada, não tem que registrar domínio, não tem que comprar hospedagem, não tem que fazer nada. Você pelo menos tem uma página aí para o seu podcast. Ainda aqui no Anchor, né, nessa tela do Anchor, nós vamos gravar nosso primeiro episódio. Então aqui você pode vir no menu Episódios, ou você pode clicar nesse botão aqui para gravar o seu primeiro episódio. Vamos aqui pelo novo episódio. Né? Então, assim que o Anchor pede para que você grave um novo episódio, você pode gravar direto no seu celular,
Então, caso você instale o aplicativo do Anchor no seu smartphone, vai ter é bem simples o aplicativo, né? Vai ter um botão REC, você vai apertar o botão REC e já está começando a gravar. Assim que você parar de gravar, ele já vai subir esse áudio aqui para sua conta. Então, o seu áudio vai ficar disponível para que você possa utilizar no seu episódio. Você não precisa gravar o podcast de uma vez, né? Gravar numa sequência grande. Você pode fazer cortes, você pode gravar aos poucos. Eu até recomendo que você faça isso. Você grava pequenos trechos e o próprio Anchor vai juntando esses trechos para gravar um áudio só para você. E aqui pela ferramenta do Anchor, caso você não tenha aí algum conhecimento, né, de edição de áudio, você pode gravar por aqui e já aplicar os efeitos por aqui também, que já é muito fácil e você ganha muito tempo aí na hora de publicar o seu podcast. Ou você pode, eu vou estar lançando também em breve, um curso de edição de áudio para podcast, onde eu vou dar algumas dicas de como é que você vai fazer para você poder gravar aí o seu podcast, e você editar, colocar a sua música de fundo, você poder emendar áudios, colocar fazer uma entrevista, colocar uma vinheta, uma abertura. Então, nesse vídeo aqui, por exemplo, nós vamos utilizar o padrão do Anchor mesmo, né? Então, eu vou gravar um áudio de teste aqui, só para que vocês possam ver, né? Então, eu vou clicar aqui no capturar o áudio. Geralmente, o seu navegador vai perguntar se você quer permitir que o site use o microfone. Você põe que sim, né? E aí, beleza, ele vai conseguir listar aqui o seu equipamento, né? Você pode utilizar o próprio microfone do notebook, ou você pode utilizar, aqui no meu caso, eu tenho um microfone numa mesa de som que está ligado aqui. Então eu vou ligar, escolha aqui o seu microfone. Eu recomendo que você use um fone de ouvido, porque geralmente o fone de ouvido ele tem já uma maneira de reduzir o ruído, né? Alguns fones são bem legais. Ou você grave no próprio celular, o microfone do celular já é próprio para isso, né? Ele já ajuda bastante nesse processo. E aí é só você clicar aqui no Start Recording, que ele já vai começar a gravar. Então eu vou fazer aqui um teste, eu vou gravar 2 áudios, só para poder mostrar aqui como é que funciona a edição de áudio no Anchor. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Estou aqui nesse episódio mostrando como que funciona a gravação de áudio no Anchor. O Anchor ele é uma plataforma gratuita que permite aí que você faça a distribuição do seu podcast, que as pessoas possam ouvir aí o que você tem a dizer ao mundo. Esse é um terceiro ponto do áudio, para mostrar como é que é fácil você fazer aqui uma edição bem simples do áudio do seu podcast. Um abraço, pessoal! Assim que você acaba de gravar o áudio, ele grava esse áudio no seu navegador, ele começa a fazer aqui o uploading do seu áudio. Então, fica bem simples, né? Você não precisa baixar nada na máquina, subir nada na máquina. Mas, caso você tenha um áudio pronto ou você já tenha uma gravação, é só você clicar aqui no botão Click to Upload, que ele vai enviar aí esse seu áudio aqui pro Anchor, né? Então, fica mais fácil para você poder gerenciar aí os seus arquivos de mídia, né? Lembrando que se você for enviar um podcast pronto, é só você clicar aqui e já enviar o arquivo, né? Não tem limite ali, né? No caso do Anchor, eu acho que o limite de tamanho é de 200 megas por arquivo. Então você pode, caso o seu podcast seja maior que isso, é só você dividir o arquivo em 2, em 3, né? E lembrando que sempre de enviar no máximo aí 200 megas, né? Gravando pelo navegador, tem um limite de 30 minutos por cada áudio. Então você pode ter vários áudios no seu episódio, né, mas cada áudio pelo navegador no máximo tem 30 minutos. Até para ficar mais fácil de poder fazer um envio e evitar aí algum problema de comunicação, né? Aqui assim que você grava o seu áudio, né, tem a opção gravar, tudo que você faz cai aqui na sua biblioteca. Nós estamos aqui na biblioteca. Então, se você enviar um áudio para cá, ele vai cair na sua biblioteca. Se você gravar um áudio no seu celular, ele vai vir para a sua biblioteca. E essa biblioteca é uma coleção de áudios que você pode incluir no seu episódio. Então você pode gravar, por exemplo, um áudio que é a introdução do seu podcast. Você pode gravar também o final do podcast, ou você pode gravar um comercial, uma vinheta e subir aqui o áudio para a sua biblioteca. E sempre que você quiser utilizar esse áudio, é só você clicar nesse botãozinho mais aqui, que ele vai adicionar esse áudio no seu episódio.
Aqui nas opções nós temos ainda, você pode remover, né, o item da sua biblioteca, ou você pode fazer o download do áudio cru, vamos dizer assim, né, desse áudio original, né? Agora, aqui no episódio em si, o Anchor ele permite que você faça algumas coisinhas bem mais interessantes. Como, por exemplo, eu tenho aqui a opção de remover, né, esse áudio do meu episódio, também baixar aqui um arquivo, mas eu tenho a opção de segmentar esse áudio. Então, se vocês repararam que na hora que eu gravei, foi aqui em torno de 37 segundos, eu dei uma pausa. A ideia é justamente eu quebrar um pouco ali o áudio para poder colocar aqui alguns efeitos de transição. Então imagina um podcast de notícia, entre cada notícia você pode gravar um áudio para cada um, ou você já pode gravar uma sequência ali de 2, 3, 4 notícias, dando um pequeno espacinho ali de tempo, você fica mudo, fica um pouquinho quieto entre uma notícia e outra, para que você venha aqui nessa opção de split e você possa, aqui pelo próprio Anchor, recortar esse áudio. Então, vamos ver aqui, ó. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Estou aqui nesse episódio mostrando como que funciona a gravação de áudio no Anchor. Aqui eu pausei com 9 segundos. Eu vou clicar aqui no Split Here e eu vou continuar ouvindo. O Anchor ele é uma plataforma gratuita que permite aí que você faça a distribuição do seu podcast, que as pessoas possam ouvir aí o que você tem a dizer ao mundo. Fiz mais uma pausa e eu vou novamente cortar aqui. E aqui vai até o final. Esse é um terceiro ponto do áudio, para mostrar como é que é fácil você fazer aqui uma edição bem simples do áudio do seu podcast. Um abraço, pessoal. Fiz aqui a minha edição. Você pode ajustar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá ainda o seu preview, né? Você pode vir aqui na opção do preview. Esse é um para ver se é de acordo, ou você pode ainda terceiro ponto do e remover, né, esse marcador. Você pode realmente remover esse marcador. Então, assim que você terminou de cortar o seu áudio, você vem aqui em salvar, save split, né? Ele vai salvar e vai recortar o seu áudio, vai montar aqui 3 áudios para você. E esses áudios também vão vir aqui para sua biblioteca. Então eu tenho aqui o meu áudio original e eu tenho também aqui os meus áudios cortados. Você pode renomear os áudios caso você queira. Fica a seu critério, fica a sua organização, né? Então você pode vir aqui e renomear, enfim. Você pode fazer o que você quiser aí com seus áudios, né? Você pode colocar parte 1, parte 2, notícia 1, notícia 2, caso for um podcast de notícias, né? Ou introdução, apresentação, enfim, você pode colocar aqui o nome que você achar mais apropriado aqui para o seu áudio, para a sua organização. O seu ouvinte não vai ver isso daqui. É para você mesmo aqui na edição. E o legal é que depois que você salvar esse episódio, daqui a um tempo você pode voltar e adicionar mais uma faixa de áudio ou remover alguma outra faixa de áudio. Você pode vir, caso você tenha gravado uma vinheta, você pode vir aqui, pôr a vinheta, depois você pode tirar a vinheta e quem ouvir novamente esse episódio vai ouvir com ou sem a vinheta. Então fica bem legal. Eu acho muito legal essa maneira que o Anchor fez de você poder ouvir o seu podcast, né? Então aqui no caso, você clicando aqui no preview, no visualizar episódio. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Estou aqui nesse episódio mostrando como que funciona a gravação de áudio no Anchor. O Anchor ele é uma plataforma gratuita que permite aí que você faça a distribuição. Você viu que ele acabou um áudio, automaticamente já começou no outro, né? Então fica mais fácil para você poder fazer aí essa edição. Mas o Anchor tem a opção ainda aqui, ó, de transições, que são alguns áudios, por exemplo, aqui ele coloca, que você pode incluir ali entre um áudio e outro. Olha lá. Então, eu vou incluir aqui essa música. Você pode clicar e arrastar. Então, eu vou começar o meu episódio com essa música. Acabando a música, ele começa a minha voz.
Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Então você pode também enviar um áudio com a sua introdução, você pode gravar no seu celular ou algum outro aplicativo, né, a abertura do seu podcast. E você pode também incluir essas transições entre um áudio e outro. Então tem bastante opção aqui. Por exemplo, se eu usar esse Bling, eu posso vir aqui e colocar essa transição aqui. Vamos ouvir novamente o episódio. Estou aqui nesse episódio mostrando como que funciona a gravação de áudio no Anchor. O Anchor, ele é uma plataforma gratuita que permite aí que você faça a distribuição do seu podcast. Então assim fica bem mais fácil para você poder fazer aí a edição do seu áudio, né? Feito isso, você pode salvar o episódio. Ele pede um título e uma descrição, que são as notas do episódio. E olha que legal, né? Você pode ainda colar um HTML aqui, né? Caso você queira, caso você tenha um HTML pronto. Ele pergunta quando que você quer publicar esse podcast. Você pode publicar ele agora, né, usando aqui a opção Now, ou você pode agendar para o futuro, né, esse episódio. Você pode colocar o número da temporada, vamos dizer, o ano do seu podcast e o número do episódio. A opção de tipo é se ele é um episódio completo, se ele é um trailer ou se ele é um item adicional. E também se o conteúdo é limpo ou o conteúdo é explícito. Feito isso, é só clicar na opção Publicar agora. E aqui está o seu podcast publicado, né? O Anchor vai mostrar aqui para vocês as estatísticas. Você pode ainda vir aqui e editar o seu áudio, caso você queira, né? Conforme você for tendo aí as suas visualizações, ele mostra aqui para você o gráfico, né? Para você poder visualizar o número de plays, né? O número de pessoas que ouviram. O seu podcast ele fica listado aqui, né? Então você vai ter aqui a sua lista de podcasts, de episódios. E aqui na opção de visualizar o site público, você já vai visualizar aqui o seu podcast. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Estou aqui nesse episódio mostrando como que funciona a gravação de áudio no Anchor. O Anchor, ele é uma plataforma gratuita que permite aí que você... Então é bem simples, né? A gravação aqui do seu podcast e a publicação do seu podcast. Voltando aqui no episódio, você pode editar esse episódio, incluir, modificar o que for. E aqui mais uma dica, o Anchor permite que você adicione uma música de fundo no seu áudio. Então eu comecei o meu episódio com uma música, mas nesse trecho... Olá pessoal, tudo jóia? Eu posso adicionar uma musiquinha de fundo, né, clicando aqui nesse ícone da música. Então o Anchor tem uma série de áudios que você pode adicionar, né? Aqui por exemplo esse Elmer Yates. Você clica no botão aplicar, ele vai processar. Assim que acabar aqui de processar, olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Estou aqui. Então fica bem fácil de você publicar o seu podcast, né? Assim que você salvou ali a edição, quem baixar agora o seu episódio já vai ouvir a nova versão e você vai poder remover música de fundo, pôr novas vinhetas. Realmente é um sistema muito fácil de utilizar, né? Muito simples, né? E você pode começar a compartilhar esse link aqui do seu perfil do Anchor, ou aqui do próprio Spotify, caso você queira. Acho que acabou de criar, ele não liberou ainda o item do Spotify, mas assim que você terminar de gravar aí os seus episódios,
Recomendo que você grave aí pelo menos uns 2 ou 3 episódios antes de realmente fazer um lançamento, né? Mas é bem simples, é bem prático, é uma ferramenta excelente aí para você começar aí nesse mundo do podcast. Tá certo, pessoal? Deixa o seu like, siga o canal, acesse meu site luizof.com.br e fique por dentro de automação de marketing, de WordPress e também de podcast. Um grande abraço e até o próximo vídeo.